Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Autoestima Ancorada. Hoje vivemos tempos onde muitas pessoas elas confundem a autoestima com a aparência. Mas a autoestima ancorada é aquela autoestima firme mesmo quando a vida balança. Eu sou Helenice Moraes, psicóloga há 13 anos na Clínica Anelli, em Brasília, DF. Eu sou Eslane, terapeuta, e hoje a gente vai conversar sobre autoestima ancorada. Uma autoestima que não depende do espelho, nem da aprovação dos outros e nem das redes sociais. Comenta aí, o que mais abala a sua autoestima? O olhar dos outros ou a sua autocrítica? Em Eslane, para você, é o olhar dos outros ou a sua autocrítica? Nossa, agora você me pegou, Helenice, porque a autocrítica, ela abala muito a nossa autoestima. O fato da gente se cobrar, o fato da gente estar ali, né? Olha no espelho, não gosta disso, não gosta daquilo. E hoje tem muita mulher que se submete a procedimentos estéticos cada vez mais por causa disso, de não se aceitar, de se criticar. É o corpo, é uma mancha, é uma genética que vem dos pais que não aceita. Porque a autoestima está muito ligada também com essa aceitação, né, do que eu vejo no espelho, do que os outros falam de mim, do que as redes sociais me impõem. O que a sociedade entende por beleza? Porque a beleza, ela pode ser diferencial dependente da sua cultura. Então, assim, depende da cultura. O que aquela cultura ensina de beleza, né? Na psicologia, a autoestima ela envolve o autoconhecimento. Quando você tem esse autoconhecimento, você já sabe as suas forças, as suas fragilidades, as suas ameaças, as suas oportunidades. E logo, você tem um autoconceito também a seu respeito. Você não fica com baixa autoestima porque você não está focada totalmente nessa autoimagem. Você tem uma identidade firmada, estabelecida, você tem propósito de vida, você tem fé, você tem valores que te sustentam, que te estabelece. Então, além da aparência, é necessário ter uma essência elegante. Nossa, e como, viu? Porque hoje a gente lida com as redes sociais. Então, assim, as redes sociais hoje em dia, ela tem um objetivo. Então, ela traz uma autoestima que quer vender um produto. Então, é um batom, é uma base que cobre mais. E acaba por ela focar tanto nessa autoimagem do que a pessoa vai ver no espelho, ela traz produtos cada vez mais potentes, que a pessoa se esconde, né? E a autoestima verdadeira, eu acho que é essa que você, né, traz no seu consultório, é essa autoestima que a pessoa também reconhece essas tantas forças como as fraquezas, né? Sim, e quando a pessoa está com a autoestima bem, ela deixa de fazer comparações. Porque a história do outro não diz respeito a você. Você tem a sua própria história, a sua própria identidade. Então, a pessoa que tem a autoestima ancorada, já estabelecida, ela tem convicção de quem ela é. Ela sabe quem ela é. Então, ela usa o filtro. Ela filtra verdades, mentiras, e o que é do outro e o que é dela. Logo, ela não tem a necessidade de ficar o tempo todo dizendo eu não dou conta. Ela muda esse falar, essa linguagem. Ela fala, eu estou aprendendo. E aí vem o fato de se acolher. O que você traz aí é que a pessoa se acolhe. Acolhe quando tudo está difícil, nos dias ruins. E esse acolhimento faz parte da autoestima, né? Sim, e eu costumo dizer que a autoestima também está associada aos resultados. Se a pessoa não tem uma autoestima firmada, ancorada, ela não vai ter, às vezes, bons resultados, porque ela vai ter aquele bloqueio, ela vai ficar estagnada por receio. Às vezes, ela bloqueia até a coragem. Então, a autoestima leva a pessoa a ser mais ousada, a enfrentar os desafios, porque ela tem convicção. Eu não dou conta de tudo, mas eu posso aprender, eu sou capaz. Logo, essa validação ela é muito importante na infância.
né, Sim. na primeira infância, Nossa. até os 7 anos, né, quando os pais validam o filho. Mas também não pode ser aquela validação rígida, que só quando tira nota 10 na prova, ou quando vence, né, um campeonato. Não, tem que ser algo natural e verdadeiro, porque a criança, ela sabe avaliar se é verdade ou se é um simples fato ali momentâneo, só para agradar naquele instante. Então, tendo aí essa essência, né, do que é verdade, do que é ideal naquele momento, os pais já fortalecem essa autoestima do filho, porque o que ele tiver na primeira infância vai representar na vida adulta, vai prevalecer na vida adulta. Então, tem muitos adultos que precisam buscar ajuda profissional, precisa buscar um consultório. Por quê? Porque não foram validados em tempo adequado. Então, pais, vocês podem e devem fortalecer a autoestima dos seus filhos, né? Logo na primeira infância, trabalhar e dando o limite com amor, porque a autoestima também, ela é ancorada quando se estabelece os limites com amor. Então, Eslane, para você, você tem ancorado essa autoestima em propósito de vida? Como tem sido para você? Pois é, eu deparei numa fase da minha vida com isso, onde eu não sabia para onde eu ia, qual profissão escolher, qual caminho a seguir. E nisso, essas dúvidas traz a gente uma insegurança interior. Porque se você não sabe para onde ir, você vai ficar perdido, né? E Qualquer vento te leva. qualquer evento te leva. Então, assim, eu comecei em administração, estudar, né, que eu gostava, tinha 10 anos nessa profissão que veio na minha vida, o que deu certo. E depois eu acabei indo para psicologia. E foi na psicologia que eu encontrei a minha missão de fato. E aí que eu pude ter essa autoestima mais firmada, igual você trouxe. E essa questão aí familiar é tão importante porque a gente sempre fica aquilo. Meu pai falava isso, minha mãe falava isso, né? Então, volta e meia, você se depara com o que os seus pais falavam. Então, se seu pai era um pai que te incentivava, sua mãe, né? Seus pais são aquela pessoa que te incentiva, essa autoestima realmente vai interferir em resultados. E quando a gente está adulto, os resultados é determinante. Porque se eu tenho resultados bons, logo eu tenho uma validação e eu sei que eu posso ir por aquele caminho. Quando eu começo a me frustrar, igual eu, né? Comecei de administração, me frustrei e aí fui para psicologia, né? Sim. Então é muito importante essa questão. E ancorar, Eliane, eu quero que você traz comigo esse conceito bem fundamentado, porque ancorar é uma coisa muito forte e firme de validade, de você se fortalecer ali, até mesmo em dias que a gente está mais frágil, né? Sim, estabelecer, né? Logo, quando você tem essa autoestima ancorada, você consegue separar as vozes internas, o que você mesmo fala a seu respeito, pensa a seu respeito. Logo, você deixa de ficar comparando com os resultados de terceiro, porque você tem os seus resultados, você tem a sua capacidade, os seus talentos. Então, a autoestima, ela pode ser elevada ou ela pode ser baixa, mas o importante é que tenha o equilíbrio, nem excesso e nem baixa. Então, por isso a autoestima, mas não significa que tem que ser totalmente superior. Você pode, sim, e deve observar os outros como referência, um referencial de sucesso, um referencial de que te agrada, para você prosseguir, mas não fazendo as comparações, que quando começa as comparações, aí logo já é baixa autoestima, já precisa de um acompanhamento profissionalizado, né? Buscar a terapia é importante para fortalecer, para mudar certos hábitos, porque a autoestima, ela tá aí presente em todos os momentos, né? Então a autoestima não precisa, por exemplo, o autocuidado, você necessariamente não tem que fazer isso por obrigação, você tem que fazer como honra. É uma honra você praticar o autocuidado, praticar a autoescuta. Então, o que você tem dito sobre você mesma? O que você diz para você e para os outros? Nossa. Como que é essa fala, né? Como que é essa escuta? Porque você consegue sentir antes de reagir? Ou você já faz ali tudo no impulso, no momento, já tá ali os registros e você só acessa?
Então é necessário ter esse autoconhecimento para diferenciar o momento que é de fato você e o momento que foi o que você assimilou do meio onde você convive, que são essas vozes que você acabou de dizer dos pais, às vezes de um irmão, né, uma figura de autoridade sobre a sua vida, e logo você começa a desconstruir vozes, o que é seu e o que é do outro. Então são falas suas ou são falas que você assimilou do meio onde você convive e aí você traz para a fase adulta e começa a aplicar ali no dia a dia como se fosse a sua verdade. Logo, é isso. O autoconhecimento, ele contribui para você expandir essa consciência, para você expandir esse olhar, essa escuta, essa autoescuta, com a autocompaixão, com a coerência, quem eu sou, né? Como eu vivo. Então tem que ter coerência. Não adianta falar e fazer diferente, ou não adianta querer e também não fazer, estar ali estagnada. Então é isso, né? A autoestima, ela é primordial, os ambientes, em todos os lugares onde a gente passa, para poder conseguir apresentar ao mundo de fato quem você é. Às vezes você tem ali inúmeras habilidades, inúmeros talentos, mas o que você tem apresentado para o mundo? Como que o mundo te vê? Qual é a sua expressão? Talvez você vem se sabotando, você vem se tolhendo, né? A gente fala, a pessoa está tolhida. Por quê? Devido a baixa autoestima. Vamos praticar o autocuidado, né, como um princípio de honra. Sim, ele disse porque as mulheres hoje em dia, eu percebo, assim, conhecendo algumas mulheres, eu acho que você tem essa realidade até na clínica também, quando você olha no espelho, você vê ali a imagem e tem ali o pensamento, que é o que a gente está falando muito, né? Sim. O que você pensa. O autoconceito. É o autoconceito. E nisso, a gente vai falar agora de pensamentos automáticos. Então, assim, automaticamente que eu olho no espelho, eu tenho um pensamento definido sobre mim, né? Sim. Nossa, como eu engordei. Ai, como eu tô pálida, né? A gente tem muito isso. Ah, eu vou passar um blush ali para melhorar a minha aparência. E nisso, esses pensamentos automáticos que vêm, no fato de se olhar no espelho, eu conheço mulher que não gosta nem de tirar foto. Sim. Porque ela se depara com esse pensar. Então, assim, tira uma foto, não gosto. Ai, me achei tão gorda naquela foto, não vou tirar mais foto. Você vê que, como autoestima, nesse fato de ter esse autoconceito, atinge essa mulher até no ponto apenas de tirar uma foto, de uma recordação. Sim. Né? E quantas mulheres que passam por isso, convivem com isso e não sabem, às vezes, nem onde buscar um apoio, um suporte, uma ajuda profissional. Elas começam a considerar que é natural confundir a autoestima com a aparência. Logo, o dia que elas não têm, às vezes, recurso, né, para investir numa roupa nova, num calçado, às vezes elas deixam de viver e de conviver, devido à restrição da baixa autoestima. Então, a validação para elas é essencial. Então, muitas focam no olhar do outro, na aprovação do outro, e aí não sabe como buscar esse recurso. Mas, dentro do que você vem falando, é de extrema importância a pessoa ter a consciência da limitação. Se alguém fala algo que te incomoda, que te deixa desconfortável, e aí você concorda, você permite que aquela voz, né, que aquela fala te gerando impacto negativo e você não está satisfeita, você precisa buscar apoio, você precisa mudar. Mudar o quê? Mudar a aparência ou mudar a sua essência? Como que é? É a sua identidade que está ali precisando de ajuste, ou é de fato a aparência, né? Por isso que muitos vai praticar ali a estética, como a gente já tem falado. Então, filtrar mesmo. Se você concorda e te incomoda, então busca a solução. Não tem certo ou errado entre buscar a solução, mas com consciência plena das suas escolhas. Porque quando você escolhe e está inteira nessa decisão, quando você está integrada ali, não tem nenhum problema. A questão é quando pensa algo, faz algo, tá? A incongruência entre o real e o ideal. Não vive nem o real e nem o ideal, vive na incongruência. E a questão aí agora que você traz é a questão da perfeição.
A gente quer ser perfeito, perfeito na imagem que se vê, perfeito no que eu penso. Então, eu quero ser melhor em tudo, quero dar certo nisso, né? Sim. E eu trouxe a ter uma pessoa que falou assim, não, meu defeito é ser perfeccionista, né? E ela, quando ela me trouxe essa fala, eu falei assim, até o nosso corpo tem um lado que é maior e o outro menor. Ou seja, Exatamente. tudo tem a sua questão mais forte e mais fraca, né? Faz Sim, parte da vida, essas sim, partes. sim, exatamente. E logo a pessoa quer as medidas exatas, né? A Sim, perfeição. E aí tem um ditado popular, né, que a gente escuta muito aí, que antes feito do que perfeito. E muitas vezes a pessoa se trava, né, se sabota, não tem ação, né, não parte para ação. Por quê? Porque ela está em busca dessa perfeição. Então ela fica sempre amanhã, depois, se. E logo essas interrogações, esse se não permite que ela flua, né? Que ela tenha um movimento diferente. Então, se você quer algo diferente, você também precisa ter uma ação diferente. Então, se você quer ter uma autoestima, você também precisa buscar aí a psicoterapia, pessoas que te fortaleçam e não pessoas que te drenam, porque muitas vezes você caminha com pessoas que te drenam. Então, você nossa, começa a observar isso. As 5 pessoas que você mais convive se torna seu referencial. E esse nossa, referencial verdade. ele é importante também para a autoestima. Então, o que você tem pensado a seu respeito? Como você tem lidado com isso no dia a dia? Porque se não está ok, se não está bom, se não está legal, busque ajuda terapêutica, busque ajuda profissional, porque é uma forma de ampliar, de expandir o território, né, de descobrir a sua essência, de integrar, se tornar inteira, ter uma identidade saudável, né, reforçada. Você acha que a perfeição existe? Você acha, há mais de 13 anos, você acha que a perfeição que é vendida pela mídia social, ela existe? A perfeição da mídia social, não. Sempre é possível melhorar, né? Com os procedimentos, sempre é possível desenvolver, né? O desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento em vários aspectos. Agora, assim, eu acredito assim, que a maior perfeição é a singularidade. Cada pessoa é única. Cada pessoa tem o seu valor, a sua qualidade, a sua forma de ser. E aí muitas pessoas estão mudando isso. E às vezes é exatamente aquele aspecto que torna ela tão diferenciada. O timbre da Verdade. voz, né? A forma do cabelo. Todos os detalhes que estão ali são muito singular. E logo a pessoa com baixa autoestima se sente afetada e vai lá desconstruir o que para ela era ali uma perfeição. É o que dava a diferenciação do outro, né? E isso, dessa singularidade. Muito Então, bom. logo a pessoa muda e descobre que também ainda não está feliz e nem satisfeita. Continua com a baixa autoestima. Então tem que trabalhar o mental, o emocional, tem que fortalecer a autoestima. Por isso, né, tantas mulheres, né, nos consultórios em busca de autoconhecimento, em busca de práticas de autocuidado, né? Nós podemos até dar 3 dicas, né, para essas pessoas, dicas práticas sobre como ter uma autoestima ancorada. Então, esse ancorar que a gente traz, que você vai dar essas 3 dicas agorinha, é essa firmeza. Então, eu tô em baixa autoestima, eu procuro me ancorar, me fortalecer, né? Me firmar, porque é como você trouxe o barco, né? Como se fosse um barco, um navio. Se ele Sim, não tiver essa base de apoio, ele é levado por qualquer onda. movimento, né? Onda desse rio, desse mar. Sim, Então, ancorar é isso. É você se ancorar em algo firme. E quais são essas 3 ferramentas, né, que essa mulher em baixa autoestima ela pode se ancorar nisso? sim. Eu volto a reforçar que a autoescuta, ela é de suma importância, né? Você se escutar no seu dia a dia, porque às vezes você tá muito ali no automático, às vezes você não tá dando a total atenção a você. Você cuida de todos, dos outros, mas e o autocuidado? Então,
a autoescuta, o autocuidado, esse autoconhecimento, a questão também de compreender o autoconceito e, dependendo, ressignificar ele, né? Trabalhar para se fortalecer. Como eu já disse, caminhar ao lado de pessoas que te fortalece, que te dá essa força, como que a gente fala, essa sustentação, que te valida, que te dá apoio, mas que seja algo plausível, que seja algo concreto, não meramente momentâneo, né? Porque se você tem a questão da autoestima afetada, não vai adiantar um simples batom, não vai adiantar uma mudança de estética, não. Tem que trabalhar o interior, como você disse, ancorar o interior de dentro para fora. E muitas vezes a pessoa está buscando os recursos aqui externos. Então é de dentro para fora, a partir desse olhar, a partir dessa autoescuta, desse novo posicionamento, é que você vai começar a contagiar, influenciar as pessoas à sua volta, a também buscar o que você buscou para ter uma autoestima adequada, para ter uma autoestima saudável. E logo, mulheres são grandes influenciadoras de mulheres. E eu acredito, né, que o videocast que vem alcançar as mulheres que busca, né, o apoio, que busca conteúdos sobre a questão da autoestima, porque é esse o intuito da autoestima ancorada. Então tem que ir além da aparência, né, além da imagem refletida no espelho. Sim, porque quando você, né, preza só para uma estética, só para aquilo que você vê no espelho, você perde, né, a questão de pensar. Porque você estava falando, estava lembrando de exemplos de mulheres que são consumistas. Sim. Então, elas se sentem bem toda vez que ela vai numa loja e compra uma coisa nova. Sim. Você vê que a autoestima dela tá baixa, né? Porque ela tá comprando mais coisa, acumulando, e se só se sente bem nessa forma. Então, você vê como a autoestima, ela afeta a vida de uma pessoa. Como ela é importante ter essa base de sustentação, né? Ela endivida, né? Ela fica endividada e é um sofrimento, né? Sim. É um sofrimento imenso, porque ela reage ali por impulsos. Logo, tem um vazio crônico ali, um vazio na alma que não está preenchido, e aí ela não sabe nem nomear, às vezes não sabe nem nomear que é baixa autoestima. Sim, verdade. Não reconhece. E logo precisa de um olhar, né, do outro para vir e fazer a intervenção. Sim. Olha, a sua autoestima está baixa. Você precisa de apoio profissional. Então, em vez de fazer as compras, buscar o autoconhecimento para poder conseguir administrar, para conseguir gerenciar essas emoções, né, esse bem-estar. Porque logo, se tem falta de bem-estar, vai buscar ali o prazer em outras fontes. Né? Não só em compras, mas tem muitos que vai para o vício também. É uma coisa para bem... uma forma de anestesiar. Né? Algumas buscam fumar, né? Fuma, bebe. A gente não pode generalizar. Sim, mas com certeza. É uma busca incessante. Por esse bem-estar, né? Pelo bem-estar. E um bem-estar que vai ser momentâneo. Porque se busca em compras, logo em seguida vai comprar mais. Verdade. Vai desejar mais. Então, que você deseje, né, ter mais amor próprio, que você deseje principalmente aumentar essa autoestima. Então, quando eu falo assim, é para todas as mulheres, né? Envolve todas as mulheres. Porque quem nunca acordou com mau humor por causa do estado, né, do cabelo, da fisionomia? Todas estão sujeitas. Todas nós passamos por isso. Agora, como que nós lidamos? O fator mais importante não é o que nos acontece, não é necessariamente o que nós estamos sentindo, mas a forma que nós lidamos, a forma que nós buscamos aí, né, uma solução, uma resolução. Sim. E uma coisa bem importante que eu quero trazer, Lenice, além das emoções, que a autoestima também está ligada muito à questão das emoções, é a questão do corpo. Porque é uma coisa que nós mulheres somos cobradas. Até mesmo a questão, né, quando a pessoa se relaciona, família, né? Então a cobrança, o corpo, como tá o corpo, né?
ali logo ali quando você engorda, ali tem a questão também, hoje a gente tem um padrão cultural do Brasil, então aquela mulher que tem que ter aquelas curvas. Mas o corpo, eu quero trazer aqui como um bem. O nosso corpo é um bem que a gente realmente temos que cuidar, né? Questão de alimentação, questão de cuidar dele, de sempre estar ali, né? Mas isso, ele não pode ser um fator determinante, né? A forma que a gente está no momento. É importante fazer exercícios? É importante. É importante olhar no espelho, se gostar? É importante. Mas o nosso corpo, ele é um bem. E quando eu falo da autoestima e falo de corpo, eu acho que ele nisso até vai concordar comigo. Eu falo até também na questão de você se relacionar num fator também sexual. Porque hoje tem muita mulher que ela tá com autoestima baixa e ela quer encontrar essa autoestima nesse relacionamento. Então ela sai de um relacionamento, vai para outro, né? E ela acha que a felicidade, vamos dizer assim, tá nesse parceiro, né? Tá nesse de ficar com um ali, outro aqui. Então, assim, é muito fundamental entender que o seu corpo é o seu bem e que você não deve estar ali levando seu corpo ali para conhecer mais alguém ou outra pessoa só por uma questão também de querer se sentir bem, amada, né? A mulher tem essa questão de querer se sentir bem, de querer se sentir amada, de querer ser desejada, né, Lenice? Sim. E essa questão é muito determinante, né? Eu acho que você deve ver isso muito nos Sim, consultórios. isso. Dentro do que você apresenta, é muito importante a mulher ter o amor próprio. Para ela mesma praticar essa autovalidação. Né? Mesmo quando não tem aplausos, ela tá ali tendo plena consciência de quem ela é. Né? Do amor próprio, do valor que ela tem. E logo quando ela tem essa convicção, essa firmeza, ela não depende necessariamente dessa validação externa. É bom, é, né, agradável, mas não, como você disse, não é o fundamental, não é o primordial, né? É algo, vamos dizer, é consequência desse autocuidado. E não necessariamente uma busca incessante, Sim. né? Por causa de um vazio na alma que a pessoa busca projetar no outro. Isso. Né? O que ela gostaria de ser ou o que ela espera de validação, que pode ser dessa forma que você acabou de falar. Pode ser até no referencial da mídia, né? Num artista, numa pessoa, mas cada pessoa é singular. Então é necessário esse olhar mais amoroso, né? A autoexigência, ela frustra. Ela Sim. é muito frustrante, porque a pessoa, além da autocrítica, tem a autoexigência. Então ela se critica e cobra um desempenho acima da média. Logo, entra a questão de não dar conta, de acompanhar esse movimento do outro e adoece. Aí afeta a saúde mental, aí afeta outras áreas, né, da vida. Então, por isso que nós apresentamos aqui, né, a autoestima ancorada. Em que você tem ancorado? O que tem sido sua âncora? É verdade. Porque a partir daí que você toma essa autoconsciência, você vai ter um direcionamento, né, adequado, um direcionamento com foco mesmo, para você não se esvair, não se sentir exausta de tanto buscar e não se reencontrar, como você disse. Né? Como terapeuta, você facilita essa trajetória para as pessoas se reencontrarem. Então, se você tem passado por isso, se este assunto, né, te eleva, te agrega valor, busque a ajuda profissional para se reencontrar, porque assim você vai ter até novos métodos, nova visão, você vai poder também influenciar outras pessoas da forma que a mídia faz, mas de uma forma também realista, de uma forma concreta e não simplesmente pelo fato de vender, do consumir, né? Vai ser algo, como que eu falo, mais autêntico. Sim. Né? Simplesmente sendo você mesmo. Né? Aí o pessoal fala, seja a sua melhor versão. Verdade. Então a gente quer trazer aqui essa autoestima realmente fundamentada. Uma autoestima que não é essa que você vê, né, por aí, que a mídia social vende, a que você olha no espelho, a que você pensa, né? A autoestima que a gente quer trazer para vocês é uma autoestima de ressignificação. Você vai se ressignificar. Você vai olhar agora no espelho com outro olhar, com outro pensamento.
Você vai lidar agora, né, com seus pensamentos automáticos diante de situações, para você alcançar resultados reais, resultados realmente que vai te trazer satisfação na sua vida. Porque uma coisa que a Lenice traz, né, que a autoestima ela interfere em resultados. E quando você não tem resultados plausíveis, resultados que traga para você satisfação, automaticamente você vive a frustração. E na frustração é aquilo, né? Eu tô sofrendo, tenho uma dor e às vezes eu nem sei nomear o que é. E às vezes é a autoestima, né? O fortalecimento dessa identidade, desse reencontro consigo mesmo, saber para onde vai, né? Para onde eu vou, qual a minha missão, quais são os meus valores. E ancorar isso é te levar para um lugar seguro para você fazer a sua autoestima e se firmar ali. E quando você estiver nos dias maus, nos dias difíceis, tá ali aquela base sustentada para você se reencontrar de novo. Né? Então, eu e a Lenice estamos aqui, vamos continuar fazendo, né, sobre esse assunto, porque a autoestima, gente, por mais que a gente associa somente a autoimagem do que a gente vê, a autoestima ela vai muito além. Ela é profunda mesmo. Então, quando a gente vai, né, aprofundar nela e temos ali construímos ela novamente, ali da base, mas uma base sólida, fica mais fácil você, mulher, a encarar desafios. Eu vou trazer até aqui um desafio para a Elenice, para a gente comentar, a questão da mulher quando ela engravida, né, e ela engorda demais. E ali ela tem aquele bebê, né? E como ela se reconectar agora, nesses dias que ela tá com a sua autoestima mais baixa? Que acontece isso muito em muitas mulheres, né? Após o parto? Após o parto. Sim. O que, né, que fala a saúde é que é muito importante a amamentação. Porque Isso. quando essa mãe mantém esse contato com esse filho, a própria alimentação facilita o processo do emagrecimento. Porém, ela tem que ter consciência que naquele momento a prioridade dela é o cuidado com esse filho, com esse bebê recém-nascido. E aí tem muitas mulheres que já partem para estética, para fazer uma cirurgia, uma correção, às vezes até se arrisca além do que deveria, né? Para já aparecer tudo bem, tudo ótimo, tudo perfeito. Então, assim, não tem nada contra quem tem coragem, vai e faz. Aqui não é uma prática de moralismo, mas o que você tem coragem de arriscar, né? Em prol de uma autoestima ou de uma estética melhor, sabendo que tá ali um recém-nascido que depende de você, e como que você vai ter forças para cuidar e tal, se você vai estar se recuperando de um procedimento. E hoje é muito comum. Sim. É muito comum as mulheres já se preparar para essa maternidade, né, essa maternagem, e já fazer esse processo. Então, o que eu sempre afirmo foca na sua essência, né? Quem você como você quer viver, e logo passa ali a fase, né, que a gente fala da pós-resguardo, né, pós-parto, eu esqueci agora o nome, depois a gente vê. E como que você vai passar esse tempo ali, se recupera, e depois uma coisa de cada vez, né? O foco agora é o bebê, depois é você. Então, como que você está se sentindo naquele momento, eu acho que não é o mais importante naquele momento. Então, tem que ter prioridade. Tem que determinar a prioridade. A partir do momento que você tem essa clareza, você consegue levar com mais leveza. Aí não entra tanto a autocrítica, não entra a autoexigência, porque o bebê vai ser afetado, né? Sim. O psicológico, a mãe pega ele ali às vezes chateada, né, com aquele corpo. Eu já vi os comentários, e logo como que a criança que depende dela, que tá ali não tem nada a ver com a situação, né? Então, logo, uma coisa de cada vez. Isso. Aí, um dia de cada vez, uma coisa de cada vez, e está tudo bem, né? Não tem nenhum problema em esperar um pouco. Não esperou 9 meses para ter o bebê? Espere mais 9 meses, amamenta, faz o procedimento adequado, e também vai praticando o autocuidado na proporção, né, que convém, que é adequada, não se expondo a riscos. Eu recebo muitas crianças, adolescentes, pré-adolescentes, em consultório com transtornos alimentares. Nossa. Que já vi casos assim de anorexia que impressiona.
Por quê? Querendo manter um padrão da Barbie. Sim. Né? E aí, logo, como que os pais estão lidando com isso? Acaba não tendo recursos, respaldo, leva a criança para o consultório para fazer psicoterapia. E tá certo, precisa mesmo cuidar. Então, crianças assim, magérrimas. 11 anos com 25 quilos. Nossa. Quando olha como que essa criança consegue parar em pé. Olha o extremo que chegamos, né? Os transtornos alimentares. Tem aqueles também que quer ter essa beleza, essa estética, mas não consegue controlar a compulsão, acaba consumindo além do que deveria e ganha peso e aí parte para bulimia. Então, a questão da baixa autoestima ou das comparações ou dessa questão das redes sociais, da mídia, está gerando diversas outras comorbidades, né? Pessoas que estão aí com transtornos. E aí precisa de investir, né, na saúde mental para poder se reencontrar, para poder saber de fato quem é e diferenciar. Esse é o outro e esse sou eu. Então, se uma criança de 11 anos sente assim, eu fico tentando imaginar ela dali 10, 20, 30 anos. É bem impactante. Sim. Então, tem diversas situações assim, né, reais, que às vezes a mídia não apresenta, né? A mídia não tem apresentado casos assim de transtornos alimentares. Verdade. E a ansiedade aí, né, após Covid, tem estado muito exacerbada, questões também com a depressão, né? Casos de pessoas que nem saem do quarto porque está insatisfeito com a aparência, deixa de viver e fica ali sobrevivendo em isolamento. Então, a autoestima é coisa séria. Ela precisa ser bem cuidada, precisa ser tratada, trabalhada, para que não entre, né, num nível de transtorno como esses. Sim. E a questão dos atalhos. Hoje em dia a gente quer muito aquilo que é rápido, de imediato. Acho que a nossa sociedade hoje ela tem se construído muito nesse rápido, né? Então, se eu quero alguma coisa, eu quero a solução para hoje, para agora, para esse momento. E a questão da autoestima, a mulher ela tem que pensar que as metas que ela quer conseguir, aquilo que ela determinar para ela, tem que ser a longo prazo. Nem tudo vai ser de curto prazo. Então, assim, você... tudo bem, tem um remédio ali, tem um chá que ajuda a emagrecer, tem umas receitas que é vendidas, né, como milagrosa, algo de imediato. Mas será que é isso mesmo, mulher, que você precisa? Porque muitas vezes faz, né, o uso desse rápido, desse imediato, e a longo prazo, como vai ser? Porque a gente traz essa autoestima aqui, nesse conceito ancorado, nessa autoestima realmente fundamentada, onde você vai entender o seu valor e vai se construir. Não é só algo imediato, né? Eu resolvi aqui agora e amanhã eu vou engordar tudo de novo, porque eu vou emagrecer. Mas aí, vou voltar a comer, vou comer como antes, né? Vou ter o pensamento de antes, comer tudo de novo, engordar mais além. Então, tudo isso tem que ser analisado. Por isso a gente traz essa autoestima, não a que você vê por aí, né? O que as pessoas falam por aí, mas uma autoestima realmente fundamentada, alicerçada, né? Em metas prolongadas, né? Então é isso. E eu quero agradecer você que ficou comigo até agora nesse podcast maravilhoso. E a gente vai ter mais, viu? Fica atento, nos siga, compartilha nas redes sociais esse conteúdo de qualidade. Gente, e você que tá aí, né, procurando um espaço para gravar, para trazer aí os seus conteúdos, eu apresento para você a TV Guardiã. Né, esse espaço maravilhoso, com profissionais que vai te receber com todo carinho, onde você vem aqui e pode fazer, né, o seu conteúdo ter voz, né, levar seu conteúdo para mais pessoas. Eu agradeço a todo mundo, continua acompanhando a gente com mais para vocês. Deixo aqui registrado meu muito obrigado. Vou deixar aqui abaixo o Bobanelli Psicologia para você acessar os nossos serviços e conhecer um pouco mais. Muito obrigado. Tchau.